Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Spot Show, seu programa de esportes na web, uma forma diferente e única de falar sobre esportes. Eu sou Marcelo Lopes, fundador do Cuca Beta e apresentador do programa Spot Show. Programa Spot Show há 3 anos no ar, sim, 3 anos no ar, trazendo treinadores, atletas, apresentando modalidades olímpicas e paralímpicas, além de grandes especialistas que passam por aqui, né, mostrando todo o seu trabalho, que faz aí o conjunto aí para você ter sucesso aí no seu esporte. Então, e hoje esse é um dos casos. Hoje nós vamos estar aqui recebendo daqui a pouquinho a psicopedagoga, psicomotricista, especialista em educação inclusiva. Ela, nada mais, nada menos do que Sinara Garbim vai estar conosco aqui daqui a pouquinho. Grande abraço para Felipe Oliveira, direto do Rio de Janeiro. Teve com a gente semana passada, treinador do Tijuca Tênis Clube. E galera, hoje esse é um assunto que a gente fala muito aqui do Boca Aberta sobre educação inclusiva. A gente apoia aí alguns projetos paralímpicos. E hoje, já dividindo tela comigo, ela, Sinara Garbim. Tudo bom, Sinara? Oi, Marcelo, tudo bem? Obrigada pelo convite. Estou um pouco rouca, mas tudo vai dar Não, certo. tudo vai dar certo. Não fique tudo tranquila. Explodiu a luz aqui, que a gente tinha aqui em casa alguns instantes. Né? A gente teve que mudar um pouquinho. Deixa eu arrumar aqui a posição aqui da minha câmera, senão vai ver minha testa só. Muito bom. É isso, programa ao vivo, 260. Um prazer poder estar te recebendo, Sinara. Obrigada novamente pelo convite. Eu estou muito orgulhosa de poder compartilhar um pouquinho do que eu trabalho, do que eu faço, do que eu gosto com vocês. Eu acho que a vida é assim, né? E essa pandemia fez isso conosco, né? Ela uniu as pessoas de uma forma diferente, né? Eu acho que isso que é gostoso, é prazeroso e a gente está crescendo e aprendendo bastante com isso. Sem dúvida nenhuma. Essa pandemia acho que nos fez, né, nos acelerou a nos reinventarmos em alguns gaps, né, alguns skills que a gente não dominava, ou se a gente já fazia, a gente acabou potencializando um pouquinho mais, né? Então, acho que a gente precisa tirar ao lado bom, né, dessa pandemia algumas coisas. E o lado bom foi conhecer você Ainda através do bem. consultório do marketing, né? Uhum. Um abraço para o Léo, que esteve conosco aqui na Leonardo, segunda-feira. não tem A, que dizer. a gente adorou a sua entrevista aqui, falando, nós vamos roubar a Sinara e trazer a Sinara aqui Isso eu para falar aceitei conosco. na hora, né? Ah, eu aceito tudo mesmo. Legal, bacana. A Sinara, galera, tá falando direto de Flores da Cunha, Rio Grande do Sul, é isso? Nossa, que distância, hein, Marcelo, que nós estamos. Que legal isso. Isso aí, Isso galera. mesmo. Então, próximo de Caxias do Sul, aí, né? 150 quilômetros mais ou menos de Porto Alegre, é isso? Olha, parabéns. Ah, a Cuca Aberta devia ter sido um professor de geografia. A gente veio aqui, a gente estudou o convidado, né? A gente falou, vamos estudar o convidado, né, gente? Então, você que for para Flores da Cunha, além de conhecer a Sinara aqui, você pode conhecer a Sinara aqui pelo Sinara Paula Garbim, tá certo? Isso, E você isso também não mesmo. deixe de conhecer a Vinícola Salvatore. Sim, meu amigo, você Ah, que gosta de vinho. Ah, eu te falei que eu gente, sabia. tem várias na cidade, tem várias. Tem Tem várias. várias. Então, galera, já ficou aí o insight, hein? Primeira dica, tem várias. O Argenta Sinara, também eu não podia deixar de citar, né? O Argenta também, tá? está Meus registrado parceiros eu não aqui. podia deixar, né? Vai para o meu caderninho aqui. Vai para o meu caderninho aqui. Já vai estar aqui anotadinho. Eu não vou. Quando eu for lá Uma visitar meus vinícola amigos em Porto lindíssima, Alegre, com várias certeza coisas. a gente vai até Flores da Cunha também. Vale a pena. Sinara, eu já conheço um pouco da cidade, eu já conheço um pouco de você, mas conta um pouquinho aí da sua carreira e dos cursos atuais, porque tem uma coisa que a gente vem falando aqui no Cucabeta, a importância, né? É uma nova palavrinha que está até surgindo, a questão do lifelong learning, né? E eu acho que você é total, gente. Vocês vão ver agora a história dela aí,
Vocês vão adorar, gente. Então, conta um pouquinho da sua carreira e dos cursos atuais que vocês vêm realizando, Sinara. Então, essa é a melhor parte, né, Marcelo? Porque, assim, a Sinara, assim, a pessoa que estudou, se graduou em letras, não se identificou, né, e me identifico mais com os menores, então eu fui procurar psicopedagogia, clínica e escolar, trabalhei dentro de uma escola particular por 20 anos e compartilhava com o consultório, e depois fiquei só no consultório. Trabalhando a psicopedagogia, a gente percebe que as crianças que vêm para o consultório, elas têm uma demanda de corpo também, né? Porque são crianças que o corpo delas não foi bem trabalhado. Quando eu cresci ouvindo as crianças que moram em casa e as crianças que moram em apartamento, cidade pequena, né? Então, a gente fazia esse diferencial. As crianças que moravam em apartamento, queridos, eram aqueles que não tinham muitas essas habilidades formadas, porque ficavam ali. Hoje em dia, que eu tenho meu filho, que é morador de um apartamento, a gente percebe que sim, a gente tem que ir para outros espaços para poder ter, elaborar e ter essas habilidades. Então, em seguida, eu fui fazer o curso de psicomotricidade, onde se encaixou muito bem a psicopedagogia, a psicomotricidade. Nessa parte aqui onde que eu estou é meu consultório de psicopedagogia, e eu tenho outra sala só para trabalhar, então, o corpo, a parte motora, de alguns que necessitam, né? Então, alguns eu trabalho as duas coisas, e outras crianças eu trabalho, então, ou só o pedagógico, ou só o motor, tá? O psicopedagógico. Depois disso, eu senti necessidade de entender um pouquinho mais sobre a inclusão. Então, eu fiz mais uma pós em inclusão. Depois entrei para coach educacional, esse eu estou ainda no processo, porque agora está tudo parado, né? É uma coisa que eu gosto muito de fazer. Fui também para gestão escolar, mais uma pós em gestão, para poder entender um pouco mais dentro das escolas, porque eu sempre digo que só dá certo o atendimento se a gente fizer esse agrupamento, né? Esse conjunto entre consultório, família e escola. Não adianta nada a criança vir aqui, o adolescente, trabalhar ele, e depois na semana seguinte vir e ter que começar tudo novamente. Então eu acho que é um casamento muito legal poder trabalhar com a família e com a escola. Eu sou uma que sempre vou para as escolas para entender como que está sendo o processo cognitivo da criança, a socialização. Então, é extremamente importante. Depois disso, eu fui me meter na educação infantil. Porque é uma área que eu não conhecia muito. Então, eu já vinha namorando um método que eu acho fantástico, e onde as crianças entram na sala de aula, um método que tem 150 anos, então tu vai ver assim, ele não é nada moderno, mas ele vem com uma gama, com um leque de oportunidades para as crianças que é encantador. Então, eu estou nessa minha pós-graduação na educação infantil, onde a gente aprende que o centro realmente é a criança. O professor é só o guia, né? O professor, ele está ali dentro da sala de aula para orientar, para auxiliar quando precisa, mas é a criança que busca o que ela gostaria de aprender. Então, a gente vê que a criança com 4 anos dentro do método, 5 anos, já está lendo. Não porque o professor colocou a leitura, mas porque essa criança está pegando os materiais adequados. Essa criança já está trabalhando com matemática, unidade e dezena, sem saber que é unidade e dezena, sem saber o conceito, mas já faz continhas, já faz cálculos, já conta os números e já sabe quantificar. Então, a gente vai percebendo que se a gente tivesse uma educação infantil
diferenciada, porque eu vejo muito que existem cuidadores, né? A gente coloca a criança e existe muitas escolinhas que cuidam, né? Hoje mesmo eu e meu esposo, nós estávamos falando sobre isso. E se tu tivesse que colocar hoje, eu coloco numa escola que tem uma metodologia, legal, não tenho dúvida. Então, isso é uma coisa muito importante. Então, eu sou apaixonada por esse novo método, onde a criança, ela busca, ela vai atrás do que ela quer, e o professor só é o guia, não é aquele que está na frente e dá as informações. Agora peguem o livro X, agora peguem... Não, né? Então, a criança vai para uma alfabetização já com uma bagagem bem grande, porque eu fui alfabetizadora durante 10 anos, Marcelo, e o que a gente percebe? Que dava um corte muito significativo na vida das crianças. A educação infantil, eles brincavam bastante e chegavam no primeiro ano, onde tinham que aprender a ler, escrever, a calcular e tudo mais. E muitas crianças ali bloqueavam. Então, assim, opa, não pode ter esse corte, né? Tem que ser uma continuidade disso. Prazeroso, de um jeito que a gente toque nas crianças. Então, me levou a buscar esse outro estudo, porque é uma coisa que eu realmente acredito, defendo e assino embaixo. E eu acho que vem total encontro nesse momento das crianças, né? E também dos novos pais, vamos colocar assim, entre aspas, uma nova geração de pais, né? Eu acho que é uma questão também do professor ele mudar isso, né? Ele aceitar essa mudança enquanto ele também como transmissor disso, né? Não mudar de cuidador, talvez, para guia, como você comenta aí, né? Então, dentro desse método, a gente usa essa palavra, né? Claro que não substitui o professor, não tem nada a ver. Mas o que é importante aqui, e deixar bem claro, que é um método que dá continuidade, não tem uma ruptura entre a educação infantil e séries iniciais, como se tem na maior parte de todos os lugares, né? Mas também, dentro disso, depois eu estou fazendo outros estudos que a gente vai falar mais tarde, mas eu queria parar aqui um pouquinho para poder falar sobre realmente o nosso assunto de hoje, que é sobre inclusão, né? Por quê, Marcelo? Porque quando a gente é mãe ou pai, a gente não tem noção do que vai acontecer. A gente não sabe, né? A gente não sabe, né? E a gente ganha um pacotinho ali nas nossas mãos e a gente não sabe. Então, o nosso primeiro filho, até ter esse corte umbilical, eu sempre digo para todas as mães dos meus pacientes, a culpa é só das mães, tá, gente? Porque é a gente que não consegue desgrudar dos nossos filhos. Então, fica essa coisa assim tão grudadinha, que a gente não percebe, né, que a gente está fazendo isso. Mas, enfim, o que eu ia falar? Quando alguma mãe chega no consultório, eu sempre digo, que eu tenho até um quadro aqui que diz, né, honro e respeito tudo o que vem de ti. Por quê? Porque as mães, as famílias que procuram o profissional, cada uma tem uma dor diferente. Cada família tem uma dor diferente. Então, a gente não consegue sentir exatamente. A gente tem que ouvir, a gente tem que dar um colo para essas famílias. E quando a gente vem alguma família que trata de necessidades especiais, então mais ainda, porque é uma dor muito grande. É uma dor que só quem passa sabe. Então, assim, ó, no início, a gente tem até que acolher para poder dizer, mãe, tá tudo bem, acalma, né? Pai, tá tudo bem, o seu filho não é o único, vai dar super certo. É tentar achar caminhos, é tentar achar alternativas diferentes. Então, eu percebo assim, que a gente, na correria do nosso dia a dia, a gente não tem tempo, Marcelo, para a gente ouvir esses pais, a gente não tem tempo para acolher.
Então, realmente, a gente se torna mãe, se torna pai, na obrigação de ser mãe, de ser pai, né? Não tem um manual que diz assim, faça isso. As mães que vêm para o consultório, eu digo, quem nunca colocou o dedinho para ver se seu filho estava respirando, dormindo? Porque é natural de mãe de primeira viagem, a gente faz tudo isso, né? E as crianças com necessidades especiais, o que eu percebo é que a maioria das famílias, elas acabam protegendo mais ainda. E nessa proteção intensa, acabam esquecendo que essa criança precisa ter uma vida própria, precisa aprender a se vestir sozinho, precisa aprender coisas básicas, porque um dia essa mãe e esse pai poderão faltar, Sim. poderão ir para uma viagem, poderão, né? Eu não estou falando só em faltar no sentido de morte, de luto, mas poderá ter uma necessidade onde não vai poder ficar com o seu filho naquele dia. Então, a gente começa desde o acompanhamento, ensinando a importância desse desgrude, para depois poder fazer um trabalho. Então, tu vê que tu realmente consegue entrar no coração, consegue entrar nessa família, que é o mais importante. Quando tu entra na família, tu ganha a criança, tu ganha a família, tu ganha a escola, porque tudo começa a caminhar juntos. Sobre a educação inclusiva, eu tenho poucas crianças no consultório, mas eu percebo assim, ó, que no meu município, a APAE tem um trabalho lindo, a APAE daqui. Mas a gente não quer só falar da APAE, né? A gente quer falar daquela criança que possa ir para a praça brincar junto com os outros. Porque no momento que a gente fala de inclusão, a gente fala de... A palavra já diz, né? É incluir essa criança na Sim. sociedade. É deixar ela mais sociável, é deixar ela poder compartilhar com os outros ideias, brincadeiras, jogos, né? Então, eu percebo que a maioria das cidades, elas não estão ainda preparadas para receber, nem as escolas, nem nós, pais, por isso que eu digo muito da dor de cada pai, porque nem nós, pais, estamos preparados para receber esse presente especial. Mas a gente percebe que há uma luz e que essa luz pode dar, é uma árvore, digo, né? E essa árvore pode dar frutos muitos gostosos lá no finalzinho, né? Não no final, mas assim, nesse caminho pode dar frutos muito gostosos. Então, eu sempre digo, a educação inclusiva, ela é para todos, sim, ela é direito de todos, mas a gente ainda não sabe fazer. Porque só colocar uma criança dentro da sala de aula, só colocar, ainda não é por ali. Não, a gente está distante. Aqui no meu município, tem um vereador, o César Ulianga, até eu peguei aqui a lei. Existe uma lei federal, número 13.443, de 2017, né? Que determina que 5%, olha que pouco, 5% dos brinquedos de praças deveria existir para crianças especiais. E nós não temos. Então, assim, ó, onde é que as crianças estão se socializando? Muitas vezes só dentro de casa. Muitas vezes só nesse mundo familiar ou de um parente, e eles não vão realmente para o mundo. A criança só cresce quando ela consegue ir para o mundo. Quando nós, pais, conseguimos cortar esse cordão e deixamos essa criança dar uns passinhos, né? Ela pode até cair, mas ela vai aprender a levantar. Então, isso é importante, Marcelo. Isso é o que eu acredito demais dentro da educação. E, claro, eu falo sem parar, tá? Não, tranquilo. Ó, galera, muito obrigado a todos que estão aqui conosco. A Rosa, aqui, o galera do Swimmer, o Vanderlei, Alexandre. Galera, se você quiser participar desse bate-papo aqui, manda sua Nada, perguntinha aqui, Alexandre. coloca aqui, a gente vai trocando. Estou aqui com Sinara Gabim, galera, @Sinara Paula Gabim no Instagram. E quem quiser seguir, @Cucaberta. A gente tem bastante esporte, a gente é uma consultoria de esportes para quem está conhecendo agora, chegando.
mas a gente mostra muito esporte e a gente defende essa bandeira da inclusão, tanto que a gente apoia um projeto maravilhoso que eu quero que vocês todos conheçam, que é o Instituto Inspara, aqui de São Paulo, que oferece aulas de nado sincronizado, nado artístico sincronizado. É nado artístico sincronizado, isso. Que antigamente era nado sincronizado, agora é nado artístico, galera. Então é o seguinte, nado artístico adaptado. Então, assim, aqui no Centro Paralímpico, aqui em São Paulo, entra lá, www.inspara.com.br. Beijo para todas as meninas, Camila, Angélica, Lara, que fazem um trabalho maravilhoso, e todos da família aí, né? Do Inspara aí, que a gente apoia, tá, galera? E por isso que hoje a gente traz também a Sinara, porque a gente quer essa inclusão, a gente briga isso, seja para a gente não termos uma política equilibrada para homens e mulheres também, que é muito importante a gente ter. Um papelão hoje, o que a WSL fez, mas isso é para outro dia, a gente vai conversar. O racismo no esporte. Então, quer dizer, a gente precisa incluir as pessoas. E hoje a gente está conversando aqui sobre educação inclusiva. E é muito legal a gente trazer isso, porque eu já estou chocado que uma lei federal manda ter 5% de brinquedos adaptados no âmbito público. 5% já é um número que choca. E choca mais ainda quando a gente sabe que o ambiente público não tem esses 5%. Então, quer dizer, é totalmente uma coisa acéfala que a gente fica aqui vivendo aqui no nosso país. E se a gente não falar, a gente não debater isso, é muito importante. Para isso também, porque nós precisamos de pessoas para cada vez fazer esse movimento crescer. A gente precisa fazer um movimento, né, na verdade. Muito bom. Eu preciso ficar calmo, queimou a luz aqui. Eu mandei um beijinho ali para a Lídia. A Lídia é muito... Valor. Oi, Sinara. A Lídia é mãe de um paciente amada. Adoro muito. É porque, assim, eu me apaixono pelas famílias que eu atendo, Marcelo. Então, não é assim, profissional de um lado e família do outro. Tchau, até semana que vem. Eu me envolvo. Hoje também atendi uma menina que achei que o comportamento dela aqui não foi legal, porque ela teve alguns surtos. Já liguei para a mãe, porque essa mãe tem que olhar em casa, ver se está acontecendo alguma coisa... né? Eu acho que todo mundo está vivenciando momentos de estresse a mais do que o normal. Então, assim, a gente tem que ficar de olho nos nossos filhos, sim, porque a gente não sabe, daqui a um pouco, né, está desenvolvendo alguma outra coisa sem a gente perceber. Então, é importante a gente poder estar ligado. Sim, voltando, Marcelo, para a lei, eu também não sabia, e olha que legal. Olha que legal. Essa noite eu sonhei, porque, assim, falar de inclusão, eu nunca parei para estudar, é uma coisa que eu gosto de fazer, que é natural, tá? É o que eu faço. Então, eu cheguei a sonhar com o César, que é o vereador, e hoje eu disse, me manda o material, deixa eu dar uma lida e deixa eu conhecer. E realmente, ele entrou com esse projeto. E ali que eu também tive o conhecimento. Gente, 5% é nada. É nada. É nada. E assim, os municípios têm verba para isso, né? Alguns Sim. Mais, outros menos. Mas... Eu acho, Sinara, que assim, a primeira coisa que a gente precisa mudar é a cabeça de quem está fazendo o projeto. Né? Porque se eu for comprar um espaço público, eu vou colocar brinquedos lá, independente se vão ser bons ou não, mas a gente vai colocar os brinquedos lá. Eu preciso ter a visão, olha, eu vou entrar aqui 5% desse brinquedo aqui. Né? Ele vai entrar aqui está mais fácil para se locomover, aí você tem que abrir o espectro para entender todas as necessidades especiais. Então, quer dizer, acho que já na elaboração, agora, se desde a elaboração a gente não tiver esse cuidado, é péssimo, né? Então... Até porque, Marcelo, se a gente for pensar, eu lembro quando que eu era pequena, que existia, eu via algumas pessoas na sociedade, e pessoas já diferentes, mas eu não entendia, pequena, não entendia, né, e que não tinha essa compreensão, então eles eram guardados dentro de casa, e a sociedade não se via, né, e assim, isso se vê na história, mas isso eu cheguei a ver na minha cidade.
Então, tu vê que a gente tem que dar realmente passos de formigas. São passinhos pequenos, mas eu acredito que a gente vai chegar um dia numa sociedade mais consciente, com não só brinquedo na praça para socialização, mas com todo um diferencial, né? Com escolas, com professores diferenciados, porque é nisso que eu acredito, tá? Se beijo, é nisso que eu acredito, que se cada professor puder olhar para o seu aluno que é diferente, é mais do que meio caminho andado já. Quando a gente toca, Marcelo, nas dores das famílias, com o nosso coração, essas famílias se sentem abraçadas, se sentem acolhidas, e a gente consegue mais resultado com essas crianças. Então, assim, o professor que olha uma criança, né, por ela estar ali e, eu não tenho acompanhamento, eu não tenho monitor, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, tá ainda num pacotinho muito fechado. Eu conheço um monte de profissionais que fazem tudo isso sozinhas, sem ter ninguém por perto, né? E a mãe dessa criança também. Então, muitas vezes a gente dá desculpa, assim, porque na sala eu tenho 23 alunos, eu não dou conta. Eu não sei, eu acho que falta um pouco do lado humano das pessoas, falta um pouco de tocar. Eu acho que a gente vem ainda muito naquela fala assim, filho de peixe, peixinho é. Tu conhece o pai daquela criança? É igual ao pai. Se tu conhecesse, então a gente já faz um rótulo e essa criança já, desde ali, ela começa a se distanciar da gente. Então é isso que tem que ser mudado. É por ali que começa a inclusão, entende? Quando a gente percebe que a gente tem que chegar mais próximo, quando a gente percebe que a gente tem que trocar as pequenas coisas, quando a gente percebe que meu filho é diferente, eu tenho que levar ele, sim, eu tenho que levar ele para a pracinha. Sim. Né? Não é a Tata, não é a prof no dia, é eu que tenho que mostrar essa criança para a sociedade, não são os outros. E assim, né, entender que as diferenças existem e as diferenças são vividas, né? Tem um amigo meu que ele sempre fala assim, a gente estava em Pittsburgh, um grande abraço ao professor Alexandre Indiani, e eu falei, nossa, Indy, hoje está fechado o tempo aqui, cara, será que nós vamos tomar aquela chuva? Porque a gente ia sair para passear, né? E eu falei, não, cara, você tem que conhecer um museu aqui que é sensacional, voltado para criança e tal. E eu falei, cara, será que vai chover? Ele falou, cara, o dia tá lindo. Eu olhei para ele, o dia tá lindo? Não, tá lindo, porque eu adoro cinza. Eu falei, então tá bom, o dia tá lindo, cara. Então, quer dizer, a nossa começou aí, o nosso papo de reflexão. É isso, a gente tentar interpretar as diferenças, né? Não é porque o tempo tá cinza que tá feio, né? Que a gente fala sempre no subconsciente, tá feio. Não, pode ser que o cinza seja ótimo, né? Enfim. É isso aí. Então, assim, a gente precisa tentar interpretar isso de uma forma e respeitar o olhar do outro, né? E para respeitar, eu acho que você falou duas palavras, ouvir, acolher, né? É fundamental. E talvez eu vou colocar uma terceira aqui para a gente refletir, que é a gente colocar o viés da outra pessoa, né? Começar a enxergar. Quando eu começo a enxergar a potencialidade que aquela criança, dentro de 23, pode fazer, eu começo também a tentar eu aprender como guiar essa criança junto com as outras 22. Não? Por isso, eu lembrei agora, né, Marcelo? Eu trabalho aqui no consultório, no segundo andar, né? Então, aquelas crianças que eu tenho com dificuldades, eu faço subir as escadas, degrau por degrau, em vez de pegar elevador. Então, ali eu já percebo, porque as crianças que têm dificuldade, elas fazem o quê? Um passo, depois é o mesmo passo. É sempre o mesmo pé, que ele tem mais segurança, né? Então, desde ali, começar a ensinar, é um passo, depois é outro pé, depois é outro pé. Então, são detalhes importantíssimos. Então, poder entender. A criança que não recorta também, né? Hoje em dia, existe
uma gama de tesouras diferenciadas. Então, não é só para destro, canhoto, não é. Existe, assim, lâmina para começar, existe muito material bom que nós, muitas vezes, não temos o conhecimento. Então, quando eu falei da educação infantil, é uma educação infantil que eu acredito, assim, ó, com esses materiais todos diferenciados, com essas... Porque a criança vai começar desde cedo, tudo muito cedo. Sabe aquela casinha que tu tem montada, ou os meninos com os carrinhos e tudo mais, que eles possam colocar na prática ali na brincadeira, sabe? Então, é um olhar diferenciado, mas que tem que começar lá atrás, não pode começar quando eles entram nos 4 anos na escola, nos 5, na alfabetização, não pode, tem que ser muito antes, tem que fazer acontecer. E ficar atento a todos os detalhes. Você estava falando agora, eu me lembrei, a gente teve um momento de estresse, eu enquanto coordenador e o professor com estresse com a mãe, com a criança, que não aprendia a bater a perna, a maldita perna do crawl não saía de jeito nenhum. E eu falei, não, eu vou assistir mais essa aula porque eu estou intrigado, porque era um estresse, né? Era a mãe, era a criança, era o professor. Eu falei, gente, precisamos resolver isso aqui. E aí... eu assisti a aula inteira, tal, eu falei, não, ele tem que mudar a estratégia, tal, enfim, já estava com o discurso pronto aqui na cabeça. Aí ele pediu para a criança sair para pegar o brinquedo que a criança queria brincar no final da aula. E aí a criança simplesmente andou na ponta do pé. Por quê? Porque ela não tinha flexão nenhuma a plantar. Pronto, tá aí. E aí eu falei, professor, olha como ela está andando. E aí, quando ele reparou, eu falei, olha, não tem flexão, né? Então chama a mãe, mostra, vamos perguntar para o especialista, manda no ortopedista, mandou no ortopedista, e aí deu a luz, a gente conseguiu evoluir a criança, e abaixamos o estresse, enfim, foi tudo bem a partir daquele dia. Por isso é um olhar, né? A gente ficar atento a isso. Você falou de subir a escada, né? Eu falei, pô, é isso, coisas do dia a dia, né? Se a gente não ficar atento, se a gente por isso, só olhar para Marcelo, dentro, talvez da onde a gente está inserido. Como? Desculpa, acho que travou. Como? Oi, tá me ouvindo, Sinara? Eu estou te ouvindo, só acho que deu uma travadinha, não ouvi o final. Então, pode quando você me falou da escada, né? Foi isso que... Sim, não, é sempre isso que eu digo, assim, ó, quando a família tem o discernimento, né, de procurar um profissional, ou da escolinha mesmo perceber, porque a maioria vai para a escola de educação infantil, né, ou para a creche, de perceber que aquela criança é diferente, então, começar desde ali, a gente ganha anos com essa criança. Anos, Luz, assim, é um trabalho muito gostoso de ser feito quando é percebido desde cedo. Aquela criança que já nasce com a sua necessidade, a gente já sabe, então aquela mãe já é mais cuidadosa, ela já procura. Mas tem outras coisas mais leves, tipo o caminhar, o recortar, que a gente percebe quando essa criança vai para a escola mesmo, porque como mãe, como pai, muitas vezes a gente tem medo de dar a tesoura, por exemplo, dentro de casa. Vai se cortar, né? Então, são as dores mesmo dos pais, e é o relato deles, né, Marcelo? Assim, então a gente trabalha tudo isso. Tem que aprender a cair, tem que levantar, tem que ficar bem, e vai cair de novo, vai levantar de novo, e a vida continua. É trabalhar toda a estrutura, primeiramente, trabalhar toda a estrutura familiar. Quando a gente consegue trabalhar, que essa família consiga perceber essa criança diferente, nossa, as coisas acontecem assim, ó, como uma fada, né? Não, sem dúvida. Sinara, conta pra gente uma coisinha. Questão do esporte, ele pode ser uma excelente ferramenta para que a gente possa diminuir essas barreiras dentro de uma escola, de uma sala de aula? Então, eu acho que o esporte é o caminho mais prazeroso. Por quê? Porque a criança... Ai, que legal, obrigada. Oi, Jana, amada, minha colega.
Porque dentro da sala de aula, a gente ainda tem um método muito tradicional. Nem todas as escolas, não, mas ainda se tem, onde as classes são... Agora até tentam juntar um pouquinho, mas não saiu disso, então não mudou muito, né? Então eu acho que é através do esporte, é através da aula de educação física, movimento, o que quer que chame em cada cidade, mas é através dessa aula mais prazerosa que a criança vai se descobrir. Eu acho que junta ali, sabe, Marcelo? É uma coisa perfeita, porque a criança vai estar livre, ela não vai estar ali engessada, e a gente vai poder fazer outras descobertas e ver outras coisas que lá dentro da sala de aula, fechadinho, só sentadinho, a gente não conseguiria. Fantástico. Ó, Sussu, pessoal mandando carinha com coração. Vandelina Linha Ana aqui, Sinara, Dobra. que bonito o seu trabalho. Beijo para as meninas do Inspara que entraram aqui agora na nossa live. Sensacional, gente. Não deixe de conhecer o Inspara, turma. Sensacional o A trabalho Marcelo das já meninas. falou, hein? Elas entraram um pouquinho atrasado. O Marcelo já fez uma super propaganda, assim. Peguem o início da live depois, que vocês vão ver. Parceiras. É que elas não param, Sinara. Depois elas falam que eu que não paro, mas elas são terríveis, viu? Essas meninas são terríveis, elas não param em um momento. Sinara, me Mas fala é uma coisa. isso que eu gosto, Marcelo. Sabe, é isso que me dá vida. A pessoa, assim, que parou e não quer mais fazer nada, eu acho que tem que procurar outra coisa para fazer, mesmo. Agora, essas pessoas que, né, essas meninas ali que não param, que tem muita ideia, que fica ali borbulhando, essas são nota 1000, sabe? Nota mil, São as que realmente fazem acontecer as coisas. Eu admiro muito. não, esses irrequietos, né? Esses irrequietos, esse pessoal do fundão, que ficou sentando no fundão, vou te falar, viu? Terrível esses meninos e meninas. Sinara, me conta uma coisa. Como é que a escola, as academias, o centro esportivo, eles devem se preparar para que ele possa oferecer uma educação inclusiva? Porque a gente vê muito no discurso, a gente é a favor da educação inclusiva, né? Eu converso com alguns gestores da academia, não, nós somos inclusivos. Mas na hora H, lá no frigir dos ovos, não acontece, né? Não acontece. Então, assim, vamos apagar tudo isso, vamos pensar assim, eu estou abrindo agora uma academia, eu estou abrindo uma escola, como é que eu devo me preparar para começar a oferecer uma educação inclusiva, Sinara? Então, é uma pergunta bem difícil ainda, né, Marcelo? Porque a gente não está preparado. Então, eu acho que quem pensa em abrir algo já tem que pensar para os dois públicos. Porque Tá. a gente ainda está limitado pensando naquela coisa certinha, né? A gente não está tão aberto assim. A gente não pensa, na verdade, no momento gestora, a gente não pensa em fazer uma academia diferenciada, a gente não pensa em abrir uma escola de educação infantil diferenciada, que realmente pode ser até bonito aqui na fala, mas na prática isso não acontece. Aí chega nosso primeiro aluno na escola, e aí o que a gente faz? A gente põe para dentro da sala, né, dizendo que está com inclusão. Então, assim, inclusão não é só questão de materiais, não é. Tem que ser pensado isso, tem que ser pensado. Mas o professor, quem estiver abrindo qualquer negócio, se não pensar mais, não pensar maior. Eu lembro quando que era a obrigatoriedade de fazer as rampas, sabe, nas calçadas, aqui, né, acho que ali aconteceu um pouco antes, não sei se isso é legislação, que é todo mundo no mesmo tempo, mas eu lembro, assim, o quanto que a gente teve de dificuldade para entender de uma rampa que era super necessária. Então, imagina abrir um estabelecimento onde eu tenho que pensar nos dois. E realmente, quem tem que abrir, esse é o gestor, porque ele está realmente pensando nos dois lados, não só num. Hoje em dia tem muitas academias, né, que oferecem isso. Até a academia que eu frequentava,
tinha um menino cadeirante que participava, que fazia academia. E assim, show de bola. Ele chegava, tocava o telefone para alguém descer, buscá-lo, né? Subia de elevador, fazia todos os exercícios, né? Então, tu vê que essa academia, realmente, assim, ó, bastante preocupada e engajada em dar o melhor, porque ele não tinha um personal, ele tinha o professor que era para todos, mas para ele. Então, eu acho que isso que faz a diferença. Fantástico. Michele, eu tô, olha, arrepiada que tu tá aqui. Sensacional, galera. Sinara Garbim, galera. Sinara Paula Garbim no Instagram. Para quem quiser segui-la, ainda não segue, segue, gente. Segue, gente. E aí, também aqui no @cucabetas também. Você tem bastante esporte aí, bastante coisa. Nós estamos fazendo o programa de segundas, quartas e sextas a partir dessa semana, turma. Tá bom? E lá no nosso canal do YouTube tem outras entrevistas também, assim, falando de paradesporto, né, de atletas paralímpicos que nós entrevistamos. Então, vale muito a pena para a gente enxergar todo o viés do especialista, o viés do treinador, do atleta. Tá bom, galera? Sinara, olha, eu adorei a sua live lá com o Léo, lá no consultório do marketing, né? E eu falei, gente, vou chamá-la para cá, vou roubar. Falei isso ao vivo, até lá na live. É verdade. E o seguinte, o Léo te fez uma pergunta, eu gostaria de... Vou repetir essa pergunta, porque eu achei ótima uma resposta que você deu, né, lá, que muitas vezes a gente ouve, né, seja na borda de uma piscina, seja numa pista de atletismo, seja dentro de uma sala de aula, né? E você deu um outro olhar para essa pergunta. A pergunta é o seguinte: existe criança com pouca vontade, Sinara? Eu sempre digo assim, ó, não existe, né, criança com pouca vontade ou criança burra, entre aspas, né? Existe sim criança que não é estimulada o suficiente, que não é trabalhada as habilidades. Então, assim, não é só na escola, né, gente? É o nosso papel como mãe, como pai, de poder fazer esses estímulos. Não existe, não, criança com má vontade, né? Que a gente ouve assim, mas ele, hoje eu ouvi isso de uma profissional, mas ele é preguiçoso, ele não entra nas aulas, porque as aulas são todas online, né? Ele não entra, ele é um preguiçoso. Gente, é um menino do interior, né? Com muita dificuldade de internet lá, então a gente sempre tem que olhar e tentar equilibrar isso, porque a gente olha só de um lado, é preguiça. Será que é só preguiça? Adolescente até tenta passar um pouquinho a perna na gente, né? Mas tem que ter cuidado. A gente é adulto, a gente tem que ser mais esperto que eles. Então, não existe criança com má vontade. O que você falou é que não é estimulada o suficiente. Só para deixar claro, porque isso aqui vai ficar gravado, como diz o Léo, durante séculos, eu não sei aonde, mas vai ficar gravado. Ele disse que ele vai me perguntar por 100 anos. Só para deixar claro, que você falou assim, então não existe criança com pouca vontade. Não existe criança que não é estimulada suficientemente, né? Esse suficiente não está relacionado à quantidade, não, né? Está relacionado àquilo que te estimula, né? Exatamente. Olha só, Marcelo, eu sempre gosto de dar exemplos, né? Tem uma menina que veio para o consultório segundo ano que não estava alfabetizada ainda. 5 sessões, essa menina já sabe ler, já sabe compreender. Então, assim, por isso que eu digo, né? Tem que ter cuidado quando a gente fala, porque é que nem ensinar cálculos. Não adianta ensinar uma folha inteira de cálculos. A criança que sabe fazer um cálculo, né, ela vai saber fazer os 10 cálculos. Então, na verdade, é a maneira como a gente incentiva, como a gente estimula, a maneira como a gente mostra para essas famílias o caminho a ser seguido. Isso sim é fundamental. A família que compreende, a gente percebe nitidamente
tanto os professores em sala de aula, quanto no consultório, aquela família que pega junto, que faz o que a gente pede, e aquela família que diz, mas eu faço. Vai demorar um pouco mais para chegar lá. Não vai chegar, óbvio que vai chegar, só vai demorar um pouco mais, vai ser mais sofrido, coisa que não tem necessidade. Então, a gente tem que cuidar com isso. Por exemplo, vou dar outro exemplo, tá? Existe a lei que a alfabetização é até o 3º ano. Tudo certo, né? Existe essa lei. A lei está ali para ser cumprida. Mas, no consultório, o que a gente percebe? Que vem 1, 2, 3 crianças que não se alfabetizaram. Essas 3 crianças, num grupo de 24, são as que estão em sofrimento. Então, essas precisam ser olhadas. Não precisa chegar no 3º ano para vir procurar ajuda. Tem que buscar antes. Então, sabe, a lei está ali para ser cumprida, tá, mas eu tenho que ter outros olhos para cada situação, para cada... Então, eu sou muito, assim, por defender na particularidade, né, cada um. Por isso que eu fui, a doida aqui, foi para mais uma pós-graduação, né, que é a pedagogia sistêmica, mas isso a culpa é da Michele. A Pedagogia sistêmica. Faltava essa para você falar, né? Faltava essa. A Michele fez eu me apaixonar por esse olhar diferenciado, né? Então, a gente percebe que hoje em dia a gente não pode mais olhar os alunos como um todo, né? Não é um todo. Cada um tem uma história, cada um vem de uma família. E no momento que a gente respeita a história de cada um, no momento que a gente respeita da família que ele veio, a gente consegue ver os olhos dessas crianças assim, saltando, sabe? Porque falta isso. Muitas vezes a gente está numa sala de aula, a gente vê todo mundo igual, todo mundo no mesmo lugar, e nem todo mundo está no mesmo lugar, né? Eu adorei quando eu ouvi de um professor que ele me disse assim, eu adoro quando aquele aluno diz assim, professor, não entendi. Opa! Quando o aluno diz, professor, eu não entendi, ele começou a entender. Ele sacou a jogada. Então, assim, é um olhar constante para cada um. É olhar... cada um é especial, cada um tem um lugar. Então, assim, é chegar naquela criança e dizer assim, tudo bem? Hoje eu percebo que tu não tá bem. Aconteceu alguma coisa? Tu quer falar comigo? Então, é esse diferencial daquela pedagogia tradicional que vem de um jeito muito engessado para uma pedagogia mais aberta, para uma pedagogia onde tu realmente traz essa família, onde tu traz essa história dessa criança, porque cada um tem uma história, né? E até Marcela, agora eu vou fazer uma propaganda aqui, até que eu pesquisei tanto para fazer a pós, que a coordenadora de uma universidade me procurou para a gente formar uma pós-graduação numa faculdade próxima, numa universidade próxima à minha cidade. Então, assim, a gente vê que as pessoas estão reconhecendo esse diferencial. E realmente é uma coisa que eu acredito muito, assim, ó, se a gente não se humanizar um pouco mais, se a gente não respeitar um pouco mais a história de cada família, a gente não vai chegar a lugar nenhum. A gente até pode chegar no conteúdo, a gente até pode olhar, ai, que amada, tu viu? Eu disse que ela é a culpada de tudo isso. A gente até vai chegar, mas não chega na mesma aproximação. Então, tem que aproximar, tem que trazer as crianças próximo da gente, né? Como coordenadora, antes tu disseste, eu também tive a oportunidade de trabalhar como coordenadora, e é bem isso, quando a gente traz as famílias, pode até ter, assim, ó, uma coisa muito pequena, mas quando a gente traz a família para essa escuta,
a família deu, a gente ganha essa família, a gente sente que essa criança dá um avanço muito significativo. Então, é uma coisa que eu acredito sim, que vai vir com tudo, né? É uma nova proposta, é um novo olhar para a educação e que vai dar super, super certo. E os professores vão ter que entrar um pouquinho nisso, porque no momento que a gente olha para o todo só e não olha cada um, a gente perde alguns pelo caminho. Então é bem importante a gente poder abraçar, a gente poder olhar e a gente poder crescer juntos. Sem dúvida, não, sensacional. Sinara, a gente olhando para o esporte, olhando para, vamos dizer, para o mercado esportivo voltado para as crianças, escolas de natação, escolinhas de futebol, né? Escolas de esporte, de modo geral, aqueles programas after school, né? As escolas dão muitas vezes em contraturnos. A gente olhando, vou sempre colocar no aspecto macro, tá, galera? O pessoal que está acompanhando a gente no aspecto macro. A gente tem outros trabalhos diferenciados nesse ramo. A gente muitas vezes só preocupa com o fim, ou seja, eu vou ensinar a criança a nadar, vou ensinar a criança a chutar uma bola. Pelo que você acabou de falar, os gestores desses locais, o primeiro passo seria trazer a família para mais perto, seria conhecer cada vez mais essa família. A mesma coisa para os treinadores dos esportes de base, que muitas vezes só conhece o pai devido à cobrança, devido ao grito na arquibancada, ou seja, deveria primeiro fazer o caminho ao contrário, se aproximar, acolher mais esses pais para tentar entender a história desse garoto, desse indivíduo, né? Esse pequeno indivíduo que está lá treinando, nadando conosco. Sim, é o que eu mais acredito, Marcelo. É porque no consultório a gente faz isso ao inverso, né? Antes vem a família, a gente ouve, né, as dores e depois a gente conhece a criança, faz um trabalho com a criança e depois volta a chamar a família, né? Para fazer uma devolutiva. Eu faço um pouquinho diferente. Eu todo encontro, toda semana, quando essa criança tem a sessão comigo, no final eu reservo 5 minutos, se precisar mais, claro, né? Mas para poder dizer, me ajuda nisso, faz isso. Então, eu acredito muito que essa nova pedagogia, esse novo jeito gestor, ou o que quer que seja, o nome que queira dar, é puxando as famílias mais próximas. Tem gente, eu já ouvi gente falando assim, não, porque senão quem vai mandar dentro da escola são os pais. Não, mas não é isso que eu estou falando. Eu estou falando de poder ouvir, dar ouvidos para essa história, porque todo mundo tem realmente uma história. E muitas vezes aquela criança só está representando algo que vem daquela história. E que não precisa nem dar continuidade a isso. É só ouvir, isso já acalma. Então, é muito, muito, muito importante, sim. O que eu faço hoje em dia, é o que eu acredito, é começando pela família. Eu não vejo a criança fora dessa família, eu vejo ela dentro dessa família e com uma história nessa família, e que tem que ser respeitada, não tem que ser julgada, tem que ser respeitada, porque a gente julga muito, a gente faz muitos rótulos, a gente não... Essa família precisa ser respeitada. E eu acho que a gente precisa crescer muito, sabe, Marcelo, como ser humano, como profissional, como tudo, porque a gente não é o dono da razão, a gente não sabe tudo, né? Então, a gente precisa, sim, eu já peguei cenas assim de poder ir para uma escola, e a professora diz assim, mãe, agora tu senta e me ouve. Gente, tu já distanciou essa mãe de ti. Essa mãe precisa se aproximar. Tu quer ganhar essa mãe? Faz o inverso disso. Tu conquista a mãe e conquista o filho. Então, isso tem que ter cuidado, sabe? Essas coisas eu não admito mais hoje em dia. Tudo bem, né? Minhas ruguinhas me ensinaram,
Mas eu não admito mais falar em educação sem olhar para cada família, sem olhar para cada história, sem olhar, não acredito. É mais difícil numa escola, Marcelo? Óbvio que é. Mas se a gente começar dando passinhos e passinhos, a gente vai conseguir. Sim, Agora, se a gente quer tudo de uma vez só, a gente não vai conseguir mesmo. Então, são passinhos, né? É uma coisa diferenciada que eu acredito e que eu acho que faz toda a diferença. não, é fantástico. Eu acho que a gente precisa, eu vejo que ainda, né, esses modelos de negócio voltados para o esporte ainda eles só pensam no final, né? Então, eu tenho minha equipe de natação, eu tenho que ir lá dar resultados, senão o pai vai ficar bravo, vai tirar daqui, vai pôr em outro lugar. Mas não, preciso ouvir o pai para entender a criança, para ver o que ela está repetindo lá, né? Enfim, conversar, né? Então, eu já peguei muitos casos que o coordenador ou o professor falava: Nossa, mas aquela mãe gosta de falar muito. Eu falei: Ótimo, que fale muito, né? Você vai ter mais informação sobre aquele indivíduo, né? Então, você vai conhecer mais a história. E você comanda a história, porque a gente aprende através das histórias, né? A gente fez toda a nossa educação ouvindo Uhum, histórias, né? uhum, Né? A uhum. gente, então, eu acho que eu, pelo menos, eu defendo um pouco disso, né? Da gente ouvir realmente as histórias, trazer os pais para perto cada vez mais, para que a gente possa realmente mostrar o que nós estamos fazendo com o filho deles, né? E o que... Marcelo, Oi, pode tu falar. sabe que, claro que a gente quer chegar lá no final, né? A gente quer mostrar o resultado. A gente quer mostrar o resultado até para mostrar o nosso trabalho. Isso eu não tenho dúvida, né? Mas, e esse caminho para chegar até lá? E essa ponte para chegar até lá? É um caminho. Se a gente não fizer isso, a gente não vai chegar a lugar nenhum. Então, sim, o resultado ele é importante para mostrar para essa família o quanto que essa criança cresceu, o quanto que ela desenvolveu. É importante para mostrar o nosso trabalho, mas o mais importante ainda é o caminho para chegar até lá. Então, eu acredito fielmente, assim, sim, o resultado é importante, claro que é, mas tem um caminho para chegar até lá, senão não se chega. E é dando um passo de cada vez. Gente, a gente já falou de tudo um pouco, hein? Não, Era para eu falar. tô adorando. Daqui a pouquinho nós vamos ser derrubados já. Eu estava procurando aqui, mas eu não estou achando. Esqueci o nome aqui. Vai acabar a live e eu vou lembrar o nome, gente. Mas, enfim, acontece comigo, gente. É o RG que já está ficando baixo, viu, gente? O RG, a Eu gente fica digo, assim. Mas, enfim, eu estou tentando lembrar aqui o nome, mas eu mas não não está me vindo o voltaria nome. atrás, tá? Eu acho que cada ano a gente está melhor. Eu não voltaria. Ó, falta 2 minutinhos. Depois, qualquer coisa, eu Vai coloco nos lá. comentários, eu coloco o Tá. nome. Mas tem uma academia que eles ensinam futebol americano para crianças e para adolescentes, que a entrevista inicial é com os pais. Então, desculpa, apaga. A entrevista é com a criança. E a criança perguntar se Ah, ela quer estar lá. E se e não olha culpar que os pais. interessante. Olha que coisa interessante, gente. Bem legal. Eu ia falar Sinal, mais, mas não. a gente tem 1 minuto e 26 para terminar, para antes do Instagram nos derrubar aqui, Sinara. Um beijo, muito obrigado. Fica à vontade para se despedir, minha querida. Gente, então assim, obrigada a todos que acompanharam, né? Obrigado, Marcelo, de novo pelo convite. Foi uma noite bem prazerosa. Eu sempre digo assim, essa é minha última live, né? Eu sempre digo, porque eu não consigo mais dar conta de tanta coisa que eu tenho para fazer. Mas assim, fica aqui meu carinho muito grande por todos os educadores, por todo mundo que trabalha com crianças especiais. E se precisar, estamos aqui, né? É só chamar, vamos trocar figurinhas, vamos trocar ideias. E é isso ali, é parceria. Não é competição, é parceria. Tem que andar junto. Não, Sinara, eu tô encantado, já fiquei encantado com você lá na live do Léo, do consultório do marketing. Fico mais encantado depois dessa 1 hora a gente conversando e com certeza o esporte, a atividade física, ela necessita de mais Sinaras aí
para ajudar todos os educadores, todos os gestores, para que a gente possa levar o esporte infantil para outro patamar e a questão da educação inclusiva. Muito obrigado a todos. Sinara, beijo, pessoal. Beijo a todos. Beijo. Obrigado. Tchau. Tchau, tchau. Obrigada.